seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como organizar as finanças de autônomos. Se você é autônomo ou empreendedor e tá aí começando a abrir sua empresa, tá todo perdido, então fica nesse vídeo até o final que eu vou dar passos simples que você precisa fazer para conseguir organizar melhor as suas finanças, ok? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Priscila, sou consultora financeira. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, já ativa aqui o sininho para receber as notificações e deixe seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas para alcançar mais gente, ok? Bom, e vamos para o que interessa. Os empreendedores e autônomos têm grande dificuldade de lidar com o dinheiro. Aliás, a maioria dos brasileiros tem essa grande dificuldade. Falar de dinheiro é um tabu e isso vai acarretando em vários problemas. Se isso já é um problema na nossa vida pessoal, quando uma pessoa física decide realmente empreender, ou por necessidade, ou porque é sua profissão e ela escolheu dessa forma, aí é que a situação fica ainda mais crítica. Porque, veja comigo, se você já não sabe lidar com pouco dinheiro que uma pessoa física recebe, imagina quando você é autônomo ou empreendedor, que você não tem o limite de quanto você pode receber e você tem que lidar com o dinheiro, tanto o seu quanto da sua empresa. Então isso faz com que os empreendedores realmente fiquem de cabelos brancos ou de cabelos em pé, bom, eu não posso falar muito de cabelos brancos, mas enfim. Então, como resolver esta questão? Como organizar melhor as suas finanças e prosperar e fazer com que o seu negócio decole cada vez mais? O primeiro passo é separar as finanças da empresa das finanças pessoais. E como que você faz isso? Para você separar suas finanças pessoais das finanças empresariais, você precisa de disciplina. Para isso, você precisa de duas contas. Uma para a pessoa física e uma para a pessoa jurídica. Então, quando você faz um trabalho, presta um serviço ou se não vendeu algum produto para algum cliente, esse cliente vai depositar em uma dessas contas, que é a da pessoa jurídica. E é nessa conta que você vai colocar ali todos os ganhos e gastos da empresa. Já o da pessoa física, você vai definir aí um prolabore, que é o nosso segundo passo, defina o seu prolabore. E aí vai passar esse prolabore para sua conta da pessoa física, ok? Que dessa forma você vai gastar apenas o que é realmente da pessoa física nessa conta e o que é da pessoa jurídica na outra conta, para que dessa forma você consiga visualizar as suas duas vidas de forma separada, ok? Lembra, o que a empresa lucra não é o seu dinheiro. O dinheiro do empreendedor ou do autônomo é apenas o seu prolabore, é o salário, né? O que é o prolabore? É o salário que a empresa, que o seu empreendimento vai te pagar para você trabalhar e crescer aí tanto a sua empresa quanto na sua vida pessoal, ok? Outro ponto é fazer o fluxo de caixa, tanto da sua pessoa física quanto da sua pessoa jurídica. O fluxo de caixa ele vai te dar clareza. Se você não sabe qual é a movimentação do dinheiro, da onde ele veio, quais clientes te pagaram, quando você recebeu esse dinheiro, quanto recebeu, como é que você vai gastar e de forma consciente e ainda saber para onde gastou, como gastou. Então você precisa de clareza, tanto na sua vida pessoal quanto da sua empresa, principalmente da sua empresa. Então, tenha um fluxo de caixa, anote os gastos. Eu sei que parece mirabolante, né? A gente fala em fluxo de caixa, as pessoas pensam em planilhas gigantescas. Gente, pode ser no papel, no pedaço de papel de pão, aonde você preferir, mas tenha lá definidinho o seu fluxo de caixa, anote as entradas da sua empresa, as saídas de todos os gastos e a mesma coisa para sua pessoa física. Quando você tira o prolabore ali da sua empresa, também anota o seu prolabore
e passa esse valor lá para fluxo de caixa da sua vida pessoal e também marca todas as entradas e saídas, que dessa forma vai te trazer clareza. Você vai parar com aquela sensação de que, nossa, só trabalho e não ganho nada, não consigo atingir meus objetivos. E essa sensação te dá porque você não consegue ver, né? Não consegue medir o que você realmente está gastando, porque você não tem essa clareza, esse fluxo de caixa, ok? Outra estratégia muito inteligente é colocar os limites de gastos, ou seja, estabelecer um orçamento. Porque muita gente não gosta dessa coisa de ficar anotando bala por bala. Então, o que você faz? Você faz um mês, anota, vê quais são os seus gastos para o quê? Poder eliminar alguns gastos, fazer uma faxina financeira e nos próximos meses você coloca limites de gastos. E aí você vai seguindo esses limites. Como, por exemplo, em alimentação. Alimentação eu posso gastar apenas R$800 com alimentação. E aí você procura sempre seguir esse limite. E isso em cada gasto. Alimentação, moradia, estudos, tudo. Cada gasto que você tivesse, você coloca um limite de gastos. Principalmente o lazer, ok? É importante não cortar o lazer, porque senão você realmente vai ficar desmotivado, isso pode te desmotivar. E o intuito aqui não é esse, muito pelo contrário. É você conseguir ter um planejamento financeiro consistente e de longo prazo. E para isso ele precisa ser simples. Então, quanto mais simples você vê esse planejamento, melhor, ok? Se você colocar lá os limites de gastos, vai te trazer mais clareza e vai fazer com que você cumpra esses limites de gastos. Quarto ponto é a reserva de emergência. Você precisa de uma reserva de emergência. Pensa, acontece algum imprevisto na sua empresa ou na sua vida pessoal. Como é que você vai fazer? Ai, quebrou o carro, sei lá, quebrou a geladeira, quebrou a máquina de costura que é do seu trabalho. Como é que você vai fazer? Você vai precisar pedir empréstimo para arrumar? Não. Se você tem a reserva de emergência, você não precisa se endividar para quando essas coisas acontecerem, porque imprevistos, eles sempre são previsíveis. Se a gente tem um carro, é logicamente que ele vai quebrar a qualquer hora e a gente vai ter que gastar com ele, com manutenção, com seja lá o que for. Então, você já vai separando o dinheiro numa reserva de emergência, que você já sabe que aquele dinheiro tá lá e você, caso aconteça alguma coisa, pode utilizar a qualquer momento. Essa reserva de emergência é para pessoa física e outra para pessoa jurídica. E quanto deve ser dessa reserva de emergência? No mínimo 6 meses do seu custo de vida na pessoa física e no mínimo 6 vezes o seu capital de giro da empresa. Então, analise quais são os gastos da empresa, né? E veja quanto de gasto que ela tem por mês. Quais são os custos exatamente dessa empresa? Se você não vender nada, quanto que você precisa ter de dinheiro para pagar esses gastos? Então, esse é o mínimo que você precisa ter aí numa reserva de emergência, são 6 meses para que você consiga aí ter um respiro, tá? E quando você chegar nesses 6 meses e ver que sua empresa tá melhorando, por favor, coloque mais, porque é sempre bom ter uma boa reserva de emergência, porque o ideal mesmo seria 12 meses. Mas quando a gente fala de 12 meses, muita gente entra naquela paranoia e não sai do lugar, né? Então, começa primeiro com 6 meses e depois vai para os 12 meses, ok? E o último ponto é o capital de giro. A sua empresa precisa ter o capital de giro. O que é o capital de giro? É aquele dinheiro que está em caixa de forma rápida para você pegar e pagar as contas do mês. E um grande problema que os empreendedores novos fazem é: você vende a prazo e aí todos os seus fornecedores são à vista. E aí, como que você vai pagar os seus fornecedores? Se no mês que vem você tem que pagar o seu fornecedor, só que as vendas que você fez são parceladas e você só vai receber um pouquinho cada mês e você não vai ter o suficiente para pagar o seu fornecedor naquela data que você precisa.
Então, esse é um ponto que você precisa se atentar muito, que é a questão de capital de giro, porque senão você perde a mão aí e vai parcela lá para o seu cliente, facilita demais para o seu cliente, só que às vezes você se ferra porque não conseguiu o dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. Então, presta atenção nesse ponto, ok? Deixa aqui embaixo dúvidas sobre como organizar suas finanças da empresa, dúvidas que você tem aí para colocar em prática esses passos no seu dia a dia que eu vou te ajudar, ok? Beijo e até o próximo vídeo.